Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ruiz. Esta é uma aula complementar para nós conversarmos sobre agentes de contraste à base do gadolínio. Vamos discutir um pouquinho sobre os tipos de meios de contraste, tentar compreender as moléculas, quais são as reações que estão surgindo, estão sendo avaliadas, desta importante substância cujo conteúdo tão escasso na literatura, até mesmo se vocês buscarem na internet, perceberão o quanto nós temos de escassez deste conteúdo. Então espero poder contribuir um pouquinho com este conhecimento tão relevante para a nossa profissão, principalmente aqueles colegas que atuam no setor de ressonância magnética. Vamos dar início? Vamos falar um pouquinho sobre o gadolínio, dando início à origem do nome deste elemento químico, que foi em homenagem ao químico finlandês Johann Gadolin, que descobriu o ítrio em 1972. Então não foi o descobridor, porém foi homenageado. Este elemento é um elemento metálico com propriedades ferromagnéticas. E o gadolínio é um tipo de metal pesado, inclusive entra naquela característica de metais de terras raras. Então, nós temos algumas características bem específicas e importantes. Porém, vale ressaltar que nós não administramos o gadolínio sozinho, né? Este componente não é administrado para produzir imagens por ressonância magnética, e sim, nós acoplamos a uma molécula maior, e esta molécula transportadora, denominada de quelantes. Então são injetados por via endovenosa e nós vamos ter uma melhor qualidade das imagens por ressonância, principalmente por conta de produzir um contraste melhor, principalmente nas imagens ponderadas em T1 e T2, e o que o gadolínio faz é encurtar o tempo de relaxamento de T1 e emite um sinal com maior intensidade. Vale ressaltar que as imagens por ressonância magnética não mostram o gadolínio propriamente dito, mas sim seu efeito paramagnético sobre os tecidos ao seu redor. Vamos às principais características. Então nós temos um elemento químico, um agente de contraste à base de gadolínio, que é solúvel em água, então ele é hidrossolúvel, tem aquelas mesmas características dos iodados que são derivados do ácido triodobenzoico, excretado por filtração glomerular, ou seja, será eliminado em 90% até 95% pelo sistema renal, 3% junto às fezes, um pouquinho pelo suor e saliva. Não é metabolizado pelo organismo, diferentemente do iodo, que tem aquela afinidade com a tireoide. O gadolínio não é metabolizado, até semelhante ao próprio sulfato de bário. Boa distribuição nos tecidos e 90% da droga é excretada em 24 horas. Só por curiosidade, acho que acaba sendo interessante o volume que é recomendado para nós administrarmos no paciente em um determinado estudo. Normalmente a injeção única, e nós fazemos um cálculo de 0,1 ml de gadolínio por quilo, né, por peso do paciente. Significa o quê? Significa que para uma pessoa de 70 kg, se eu pegar 70 e multiplicar por 0,1, nós teremos um total de 7 ml, 7 ml de contraste. Em média, utiliza-se de 10 até 20 ml. Exames vasculares, angio-ressonância, normalmente calcula-se 0,2 ml por quilo. Aí nós teremos em torno de 10 a 20 ml de contraste paramagnético. E o que de fato nós temos que saber sobre esses agentes de contraste à base do gadolínio? Que existem diferentes tipos de contraste e basicamente estão divididos entre lineares e macrocíclicos. Esta classificação é baseada na molécula de acordo com a sua arquitetura.
Percebam que a classificação, que é baseada como uma arquitetura linear, neste primeiro exemplo, nós temos o gadolínio mais na extremidade da molécula. Já naquela molécula conhecida como macrocíclica, o gadolínio está ligado a uma estrutura mais complexa em forma de anel. E nós relacionaremos a instabilidade do meio de contraste. Contraste linear, ele é mais instável, ou seja, o gadolínio é mais propenso, fica mais fácil dele se desprender da molécula. Isso nós vamos discutir qual a relação posteriormente com as possíveis reações adversas. Já no contraste macrocíclico, ele é mais estável, então dificilmente ele se desprenderá desta molécula. E aí nós temos um total de 9 tipos de meios de contraste de agentes à base do gadolínio. 6 são lineares. Então nós temos aqui o Magnevist, o Miniscan e assim por diante. Nós temos estes 6 tipos lineares, moléculas mais abertas. Percebam aqui nestas representações. Vale ressaltar que esta representação não está completa. Faltam agentes, é apenas uma demonstração. Agora, o que é interessante e como compreender se é uma molécula iônica ou não iônica? Destes 6 tipos de meios de contraste à base do gadolínio, que são classificados como lineares, apenas este central, Miniscan, é uma molécula linear não iônica. Demais são moléculas lineares iônicas. Conforme eu falei, nós não temos aqui a representação completa da molécula, porém, esta questão de ser uma molécula iônica ou não iônica relaciona-se também à administração do ácido carboxílico, do sódio, meglumina, e aí nós encontramos essas características nestas 5 moléculas. Somente esta central linear, o Miniscan, que é uma molécula linear não iônica. E por ser instável, eu estou dizendo que níveis de gadolínio livres na corrente sanguínea podem resultar na retenção deste agente de contraste nos tecidos. Inclusive, nós compreenderemos a deposição do gadolínio em algumas regiões do cérebro. Inclusive, um estudo recente, 2015, 2016, estão discutindo esta questão e até o órgão americano está atento. O europeu, por uma questão de segurança, já suspendeu o uso dos lineares. Então, quando vocês associarem algum tipo de reação mais grave ou esta deposição do gadolínio no cérebro, relaciona-se normalmente aos lineares. Esta importante informação eu quero que vocês absorvam, porque isso está sendo muito bem discutido e avaliado. Então, nós temos esta classificação. Já nas moléculas macrocíclicas, nós temos 3 tipos. Esta primeira é uma molécula iônica e estas outras 2 moléculas não iônicas. Então, pelo fato de ter uma molécula macrocíclica, são moléculas mais estáveis, se tornam mais seguros e baixo índice de reações, inclusive destas 2 situações em que eu vou discutir com vocês sobre reações adversas. Então vamos fechar aqui o nosso raciocínio. Quantos agentes de contraste à base de gadolínio nós temos? São 9 no total. Então são 6 lineares, sendo 1 não iônico e 5 iônicos, e 3 macrocíclicos, sendo 1 iônico e 2 não iônicos. E a estrutura química do contraste
é o que determina se ele é estável ou menos estável, tá certo? E o fato dele ser menos estável é o que pode resultar na retenção deste agente de contraste no tecido, incluindo estudos mais recentes sobre o depósito do gadolínio em partes do cérebro, lá no núcleo da base, e também o desenvolvimento, relacionando ao desenvolvimento da fibrose sistêmica nefrogênica. Então, até hoje, o único efeito adverso conhecido sobre a saúde relacionando a retenção de gadolínio é uma condição rara, porém muito importante, está sendo estudada desde 2006, que é a fibrose sistêmica nefrogênica. Ou seja, até 2006 não tínhamos relatos sobre efeitos da retenção do gadolínio no organismo. E desde 2006, relacionando a meios de contraste lineares em pacientes com insuficiência renal, tá certo? Então, quando nós estamos discutindo fibrose sistêmica nefrogênica, associa-se ao uso do meio de contraste linear e também relacionando a pacientes que apresentam insuficiência renal. E a fibrose sistêmica nefrogênica é uma doença muito dolorosa da pele, que é caracterizada pelo espessamento, pode envolver articulações, causando limitações significativas, inclusive aos movimentos. É uma doença grave, fatal, não existe tratamento efetivo até o momento, quadro progressivo e rápido, estou dizendo entre semanas, 2, 3 meses, ocorrem contraturas, consequentemente fraqueza muscular, endurecimento, rigidez das articulações, inclusive em alguns órgãos, pulmão, coração e assim por diante. Aqui eu demonstro uma imagem de um paciente com fibrose sistêmica nefrogênica. Percebam como a pele está espessada, enrijecida, então é algo grave e irreversível. E outros estudos estão discutindo sobre a deposição deste agente de contraste no cérebro. Porém, até então, não há relato, não conseguem associar qual é o dano que o gadolínio pode trazer à saúde do indivíduo. Qual a maior preocupação atualmente? Exatamente a avaliação da estabilidade do agente. Por isso que os lineares, em alguns locais, o próprio órgão europeu, por uma questão de precaução, suspendeu, até por desconhecer e ainda não ter evidências, estudos que comprovem o dano que pode causar esta deposição no cérebro e, consequentemente, o que vai causar à saúde do indivíduo. Então, reações adversas, tirando estas situações, principalmente a avaliação da fibrose sistêmica nefrogênica, que é um caso grave, porém raro, pensando em reações de uma forma geral, varia entre 2 a 4%. E comum, nós podemos associar a náuseas, vômitos, urticárias e cefaleia. Locais, pensando até mesmo no extravasamento, irritação, pensando em ardor, sensação de frio. E reações mais graves, pensando até naquelas reações anafilactoides, são extremamente raras, muito mais rara do que os agentes de contraste à base de iodo, associando aqueles iônicos. Qual é a consideração do Colégio Brasileiro de Radiologia em relação aos nossos agentes de contraste? Reconhecem a eficácia dos produtos, todos os benefícios com a utilização para diagnóstico, não descartam a fibrose sistêmica nefrogênica, reconhecem o estudo de depósito deste agente em áreas cerebrais, obviamente associando ao uso dos lineares, porém
estão em comum acordo que nós necessitamos de mais estudos que comprovem, demonstrem realmente os reais efeitos clínicos deste acúmulo de contraste que foi causado pelos lineares. Então, no Brasil ainda utiliza-se os lineares e os macrocíclicos. Obviamente, os macrocíclicos são seguros, muito mais seguros, quando nós associamos a estas situações. Bom, pessoal, deixo aqui alguns links, recomendo alguns links para vocês estudarem, se aprofundarem um pouco mais sobre isso que nós estávamos discutindo. Espero que vocês tenham gostado.